Saudações aos nossos queridos internautas. Continuando os vídeos sobre o santuário, hoje nós vamos falar sobre o salário do pecado. Como que esse pecado entrou no mundo? Tão logo Deus fez o homem, ele disse ao homem o seguinte: Adão, depois fez Eva, ele disse: olha, de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não come, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E nós sabemos que Adão comeu, Eva comeu, foi enganada pela serpente, comeu, deu ao seu marido, que também comeu, e com isso entrou a desobediência e o pecado no mundo. Nesse momento, o primeiro cordeiro foi morto. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8, nós encontramos uma informação a respeito do primeiro cordeiro que foi morto. Apocalipse 13, versículo 8. Adorá-lo-ão os que habitam sobre a terra, aquele cujo nome não for escrito no livro da vida do cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nesse momento, um cordeiro foi morto porque Adão viu que estava nu, Eva viu que estava nu. Pegaram parreiras, folhas de parreiras para poder se cobrir e não se cobrir a sua nudez. Aí Deus fez com que fosse morto o primeiro cordeiro. Esse cordeiro representava Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreria pelo pecador 4.000 anos depois. O primeiro cordeiro inocente foi morto, foi tirada a sua pele e feita vestimenta para Adão e para Eva. Essa vestimenta está em Gênesis 3:21, nós vemos essa informação. Gênesis 3:21. Gênesis capítulo 3, versículo 21. Está aqui. Gênesis 3, capítulo 21. 3:21, está aqui. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Nesse momento, meus candidatos, nós vamos começar a entender a questão do santuário. Quando Adão e Eva pecaram, o salário do pecado é a morte. E pecado para Deus só se paga com sangue. Alguém deveria morrer. Então morreu um cordeirinho inocente, foi morto, para que fosse tirada a pele desse cordeiro e feito vestimentas para Adão e para Eva. Nós, para entendermos a morte, que diz que se ele pecasse, certamente ele morreria, nós temos que entender primeiramente a vida. Como que é a vida? Em Gênesis 3:19, Deus diz que nós somos pó. 3:19. Gênesis 3, versículos 19. Ele diz assim: do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó e ao pó tornarás. O homem foi feito do pó da terra, um boneco de barro. Deus soprou nas narinas e ele se fez alma vivente. Então o homem é uma alma vivente, ele não tem uma alma vivente. Muitas pessoas dizem por aí que o homem tem uma alma, e quando ele morre, essa alma sai do corpo e vai. E fica, o corpo vai para a terra. Não, ele é uma alma vivente. O homem é, porque ele foi soprado na narina e ele se tornou uma alma vivente. Para entender melhor a morte, nós precisamos ver a condição do homem na morte. Isso nós vamos ver em Eclesiastes 9:5. Eclesiastes 9, no versículo 5. Está aqui, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 9, no versículo 5. Está aqui.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. A memória daquele que morre jaz no esquecimento, ele não sabe coisa nenhuma. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nenhuma. O que ocorre quando nós morremos? Nós ficamos descansando, a alma fica descansando, até a volta de Jesus. Quando Jesus vai voltar, vai ressuscitá-lo na primeira ressurreição ou na segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida. A segunda ressurreição é a ressurreição da morte. Essa informação nós estamos em João 5, 28 e 29, que vamos citar. João 5, 28 e 29. Vamos ver. João 5, 28 e 29. Está aqui. Não maravilheis disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Existem duas ressurreições. Quando Jesus voltar, terá um povo que estará sobre a terra, vivo, e terá outro povo que já morreu. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador ressuscitarão se estiverem mortos para a vida eterna e viverão eternamente com Ele. Aqueles que não aceitaram morrerão com o resplendor da vinda do Senhor. Na segunda ressurreição, que será depois de 1000 anos que os salvos passarão no céu, na segunda ressurreição, o que acontecerá? Jesus voltará, a cidade santa voltará aqui na terra e haverá a outra ressurreição, que é a ressurreição do juízo. E nesta ocasião, ressuscitarão todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador e não aceitaram o plano de salvação e se mantiveram rebeldes contra Deus. Eles e Satanás serão queimados no lago de fogo e enxofre. E essa informação está em Apocalipse 14, a partir do verso 9. Aí eles vão ver a mensagem do terceiro anjo, que aquele que adorar a besta, a sua imagem, receber instrução na mão ou na testa, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Meu caro internauta, tão logo o homem pecou, Deus já providenciou um plano para a salvação. E esse plano, como o salário do pecado é a morte, era a morte, tinha que morrer, quem pecou tinha que morrer, os cordeiros começaram a morrer. Nós vamos ver no santuário mais para frente, nós vamos ver o santuário aqui na terra, como era feito as confissões dos pecados aqui. Quando um pecador pecava, ele pegava um cordeiro, levava esse cordeiro até o santuário, colocava a mão sobre esse cordeiro, contava seu pecado, e esse pecado passava para o cordeiro, e como o pecado passava para o cordeiro tinha que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e pecado só pagaria com sangue. E aí ele colocava a mão sobre o cordeiro, cortava o pescoço do cordeiro, o sacerdote pegava o sangue desse cordeiro e espargia no santuário. Essa ilustração disso queria mostrar que o pecado que havia sido praticado por aquele pecador tinha passado por uma criatura inocente, que era o cordeiro. Do cordeiro tinha passado pelo santuário e o pecador estava livre daquele pecado. 4.000 anos depois, veio o Cordeiro de Deus, que é Jesus. Quando ele estava lá no Jordão, João disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou o sangue dele também, como cordeiro inocente, para pagar o meu e o teu pecado. Basta que você aceite, meu caro internauta. Esse sacrifício feito por Jesus, está em João 3,16, nós vemos que está escrito o seguinte, que Deus, uma passagem muito conhecida, né? Deus amou o mundo de tal maneira, 3,16, João 3,16.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Pecado só paga com sangue. Portanto, o sangue do Filho de Deus veio pagar o pecado dos seres humanos. Porque todos pecaram, não tem ninguém que não pecou. Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E 3:26 diz que o salário do pecado é a morte. Ora, por que nós não morremos? Nós não morremos porque o Filho de Deus morreu no meu e no teu lugar. Mas para que nós possamos nos beneficiar desse plano da salvação, é necessário que nós nos entreguemos a Ele. É necessário que nós colocamos a nossa causa na mão dEle. É necessário que nós aceitemos que Ele tenha morrido no meu e no teu lugar. Se nós não aceitarmos isso, com certeza nós iremos morrer. E teremos aquele castigo de Apocalipse 14, que diz que será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Mas eu quero dizer aos nossos caros internautas que esse fogo e enxofre não é para você e não é para mim. E não é para ninguém que tenha se mantido obediente e adorando o Deus do universo. Se você aceita Jesus como teu Salvador, você está livre de todo esse castigo, porque Ele já morreu no teu lugar. A morte que deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte, e quem pecou tem que morrer, o Cordeiro morria no lugar do pecador, e o Cordeiro de Deus morreu no lugar do pecador. Esse pecado, essa morte já foi realizada. Essa pena já foi paga quando Jesus desceu lá do seu trono da graça, do seu trono maravilhoso, veio aqui na terra, se fez homem e morreu para pagar o meu e o teu pecado. O Cordeiro de Deus foi sacrificado, foi pregado no madeiro, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Basta você aceitar, meu cardenal. Agora, no momento que você está sabendo dessa realidade, por que você não fala com Ele? Fala em pensamento, Ele lê o teu pensamento. Fala em pensamento. Você quer estar com Ele no lar celestial? Você o aceita como tendo morrido em teu lugar? E se Ele morreu, você não precisa morrer? Eu não preciso morrer? Por que morrer duas vezes? Jesus já morreu no meu lugar. Jesus já morreu no teu lugar. Basta que você aceite isso. Em você aceitando esta morte substituta, você não precisa morrer. Você vai viver eternamente com Ele. Este é o plano da salvação. Deus viu que o homem pecou e tinha dito ao homem que se ele pecasse, ele morreria. E para que o homem não morresse, Ele mandou o Filho dele, para que quem crê nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É tão fácil assim. É só você crer. E a partir que você crê em Jesus, você já está salvo. A partir de então, você tem que viver uma vida de salvo. Como é uma vida de salvo? Cumprindo o que está nessa palavra. Cumprindo as determinações dele na palavra dele aqui na Bíblia. Os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, que não foram abolidos. Você quer fazer parte desse plano maravilhoso? Ou quer ficar ao lado do inimigo de Deus? Ou quer se manter rebelde a Deus? Lembre-se que Deus é amor pleno. Não existe amor maior do que este, de dar o Filho dele para morrer no lugar de uns pecadores que deveriam morrer. Não existe amor maior. Mas Deus também é justiça e é juízo. De maneira nenhuma, se você se mantiver rebelde contra Ele, ao lado do inimigo dele, porque o inimigo dele não aceita. Ele sabe que existe Deus, ele conhece a Bíblia toda, mas ele não aceita nada que está na Bíblia. Ele não aceita Jesus como Salvador. Ele se rebelou contra Deus. Ele, nos últimos dias, vai ser queimado com fogo e enxofre. E todos aqueles que se mantiverem rebeldes contra Deus, todos aqueles que se mantiverem contra o plano da salvação, todos aqueles que não aceitarem que o Filho de Deus, o único Filho, também Deus, veio morrer no lugar dele para que ele não morresse, então terá que morrer. Deus respeita a tua decisão. Se você decidir ao lado dele,
Ele vai vir te salvar, vai vir te levar para um lar celestial, onde não existe dor, onde não existe morte, onde não existe sofrimento. Você vai ver eternamente, você vai ver 1 trilhão de anos, porque morte não vai existir mais. Mas se você optar livremente em se manter rebelde contra Ele, contra Deus, não aceitar o plano da salvação que Ele fez para te salvar, não aceitar que o Filho dele tenha sido sacrificado num madeiro por causa de mim, por causa de você, se você não aceita isso, se eu não aceito isso, eu estou dizendo para ele, olha, eu estou rebelde contra ti, eu não aceito o teu plano feito para me salvar, eu não aceito que o Senhor tenha mandado o teu Filho para morrer em meu lugar. Se você falar isso, e se você pensar assim, e se você escolher assim, você vai estar se colocando ao lado do inimigo de Deus. Aquele que fez todas essas desgraças no mundo, fez todo e trouxe o pecado no mundo e manchou o santuário. E dessa forma, você estará então pronto para receber o castigo que Satanás vai receber. O castigo que ele vai receber é que nos últimos dias ele será destruído. Mas esse lago de fogo não é aquele inferno que a igreja romana diz, que vai ficar eternamente queimando. Porque Deus, primeiro, Deus não tem satisfação na morte do ímpio. Ele quer que você se salve. Tanto Ele quer que você se salve, que Ele mandou o Filho dele morrer no teu lugar e no meu lugar. Ninguém faria isso. E Ele fez. Ele quer que você se salve. Ele não tem prazer. Então, é como se pegar esse lago de fogo, é como se pegar, por isso que chama fogo eterno, como se pegar esse papel, colocar fogo nesse papel, o que vai acontecer? Esse papel vai desaparecer. E aí deixa de existir. Aquele que se mantiver rebelde contra Deus, deixará de existir para a eternidade. Aquele que aceitar o plano da salvação, que aceitar que aquele sangue do Cordeiro de Deus foi derramado por causa dele, dessa morte, ele deveria morrer, mas o Cordeiro de Deus, Jesus, morreu no lugar dele. Se ele aceitar isso e passar a cumprir a palavra de Deus e passar a cumprir os mandamentos de Deus, então, meu caro internauta, ele virá te buscar. Está breve. Tudo que ele disse que ia acontecer antes da vida dele já está acontecendo. Ele virá te buscar e você vai viver eternamente com ele no lar celestial. Num lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, tudo que o teu coração quiser você vai ter, vai morar em casas de ouro, ruas de ouro, tudo que você quiser para o bem, você vai ter satisfeito lá no céu, junto com o Pai. E vai morar com Jesus para a eternidade. Eternidade. Para você entender o que é eternidade, pegue um punhado de areia do mar e comece a contar os grãozinhos. Quando você estiver na metade, você vai entender o que é eternidade. Você não morre mais. A morte vai ser exterminada. Você vai estar com Ele eternamente. Vamos orar para que Deus faça nós fazermos a escolha certa. Coloque na nossa mente, nós precisamos fazer a escolha certa. É a nossa escolha que vai nos levar para o céu, vai nos escrever no livro da vida, ou a nossa escolha vai nos tirar do céu, tirar o nosso nome do livro da vida. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Depois que você crê, que você aceitar este plano, que Jesus morreu no teu lugar e no meu lugar, aí você pergunta para ele, o que eu devo fazer agora? Como o jovem rico perguntou para Jesus, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Em Mateus 19. Ele disse, guarda os mandamentos. Guarda os mandamentos. Aí você vai guardar os mandamentos, vai guardar os estatutos, porque o mandamento não te salva. Quem te salva é Jesus. Mas depois que você está salvo, você tem que viver uma vida de salvo. Não há possibilidade de você estar salvo e viver uma vida de desobediência. Ele falou, faça isso, você faz aquilo. Ande assim, você anda diferente. Não há possibilidade. Entendeu? No momento que você está salvo, você vai viver a vida de salvo e vai guardar os mandamentos, os estatutos que Ele pede nessa palavra. Vamos orar para que nós possamos fazer a escolha correta. Querido amado Deus, nós agradecemos por essa oportunidade, por esse plano maravilhoso que o Senhor deixou, para que nós possamos ser salvos pelo sangue do Teu Filho amado. E agradecemos e pedimos que Ele volte logo para nos buscar. Em nome de Jesus. Amém.